Vamos iniciar nossa aula 2. Se você não viu a aula 1, recomendo que pause esse vídeo e vá para lá para aprender o que seria energia potencial. Aqui eu só vou revisar de início, bem superficialmente. Então, a gente viu o seguinte, ó, que a energia potencial sempre envolvia no mínimo dois corpos. Tem que ter no mínimo dois corpos. E aqui, como eu coloquei para vocês, essa energia potencial, ó, essa energia potencial, ela, ela é uma energia que está associada de quê? À posição da partícula, ou da partícula, né? Geralmente duas ou mais. Como eu coloquei aqui, ó, duas ou mais partículas. Quase sempre a gente, nos problemas que a gente usa mais, no mínimo vem duas, mas podem vir mais, tá certo? Então, a energia potencial é uma energia que está associada à posição das partículas. Eu falei potencial no sentido de que armazenar energia, que também está certo. Só que esse armazenamento da energia vai depender da posição em que a partícula se encontra. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente estudou, né, lá no primeiro ano, a gente viu aqui, por exemplo, que a energia potencial gravitacional era mgh. E quanto maior fosse a altura dessa partícula, quanto maior fosse a altura dessa partícula aqui, ó, mais energia potencial essa partícula ia ter. Onde é que essa partícula carrega mais energia? Aqui no caso da energia potencial. Quanto mais alta do chão ela se encontra. Quanto maior for a altura, nesse caso aí, maior vai ser a energia potencial. Da mesma forma aqui, ó, que no nosso exemplo aqui da mola, quanto mais essa mola ela estica, mais energia ela vai conseguir armazenar. Claro que no caso aí da mola, dependendo da mola, ela vai ter uma certa rigidez. Se eu esticar muito, pode ser que ela não volte à posição original. Ela perca essa elasticidade. Eu não consigo deformar uma mola infinitamente, mas a compreensão de que quanto mais eu afasto a partícula, melhor, mais energia potencial ela adquire. Claro que em relação a essa posição aqui, ó. Outra coisa que é importante, né? Que sempre vai ter uma posição de equilíbrio. Aqui a posição de equilíbrio na gravitacional vai ser o chão, né? Vai ser o que a gente pode chamar de solo aqui, ó. A partir do chão, nesse caso aí que a gente está tomando como referencial, a energia da partícula é zero. Ela vai estar em equilíbrio aí. Na mola seria esse ponto O, né? Onde ela passaria sempre a mola, se ela tivesse completamente relaxada, ela estaria aqui, ó, no ponto O, sem estar esticada nem comprimida. Então, esse ponto O é o ponto de equilíbrio, tá certo? E no nosso caso, que a gente está interessado mais, que é a energia potencial elétrica, também é uma energia de posição, ó. Eu coloquei aqui essa partícula aqui, ó, que a gente vai chamar ela de quê, pessoal? A gente vai chamar ela de carga, carga fonte. A gente vai chamar ela de carga fonte. Essa carga fonte é que ela vai gerar, ó, ao redor dela, aqui ao redor dessa carga fonte, ela vai criar aquele campo elétrico. Lembra que a gente estudou campo elétrico? Pronto. Dentro desse campo elétrico vai estar associada uma outra grandeza. E essa grandeza é uma grandeza não mais vetorial. No nosso caso lá de campo elétrico, tinha
campo elétrico era uma grandeza vetorial. A gente precisava de um módulo, de uma direção e de um sentido. Então, só para vocês lembrarem do campo elétrico aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse saber o campo elétrico aqui, não bastava saber só o módulo. Como é que a gente calculava o módulo do, do campo elétrico aí? Bom, para quem não lembra, parece com a energia potencial elétrica, só que o campo elétrico era K, Qzão, dividido pelo quadrado da distância. Lembra que, como isso aqui é um círculo, né? A distância da partícula da carga-fonte até o ponto que eu estou levando em consideração ainda é a mesma distância daqui, ó. Então continua sendo d, essa distância. Então, a energia, o campo elétrico, ele é dado, ó, por essa expressãozinha aqui, ó, campo elétrico. E só depende da carga-fonte. A mesma coisa vai surgir para quando a gente estudar agora o potencial elétrico. Então, vamos relembrar. Ó. Energia potencial elétrica é uma energia que está associada a dois corpos. E ela é uma energia de posição. Da mesma forma que aqui, ó, quanto mais eu afasto a quanto mais eu afasto aqui a partícula da posição de equilíbrio, maior vai ser essa energia potencial. Aqui vai ter uma ressalva, né? No nosso caso aqui, ó. Como a energia potencial elétrica para nós aqui? Olha, a gente já colocou na aula passada. K, Qzão, Qzinho, energia potencial elétrica. Depende dessas duas cargas para existir energia potencial elétrica. E eu divido pela distância entre elas. A gente viu que a unidade de energia era o Joule ou o Joule, tá? E vejam, isso aí é energia potencial elétrica. Eu tenho que ter duas cargas. No caso da energia do que a gente vai ver agora, que é o potencial elétrico, não confundir energia potencial elétrica com potencial elétrico. Energia é uma coisa, é aquilo que a gente usa para realizar um certo trabalho, um certo movimento. Lembra que eu falei na aula passada, por isso que eu disse que a aula é muito importante. Para que uma coisa se mova, é preciso ter energia. Não importa que energia é essa, se é energia potencial elétrica, se é energia eólica, se é energia química, se é energia potencial, se é energia nuclear, não importa. Para uma coisa se mover, pessoal, ela tem que ganhar energia. E como é que ela vai ganhar energia no caso das partículas? Uma partícula ganha energia quando sente o campo elétrico da outra. Quando ela sente o campo elétrico da outra, então vai ter uma força atuando sobre ela. Essa força vai fazer com que essa partícula se mova. Tá certo isso? Então, ó, só que voltando para o campo elétrico, a gente viu que o campo elétrico tem um módulo que eu coloquei aqui, ó. Esse é o módulo do campo elétrico, módulo. Agora, tinha a direção e o sentido. A direção era aquelas setinhas que a gente desenhou na sala de aula. Era aquelas linhas de campo elétrico. E aí, se eu estou interessado em saber qual é o campo elétrico, qual é a direção e sentido, primeiro eu tenho que saber qual é o valor dessa carga fonte, se é positiva ou se é negativa. Supondo que essa carga fonte aqui seja positiva, então aqui, ó, se eu pensar numa direção radial para esse ponto aqui, ó, o valor do campo elétrico vai ser esse. O valor vai ser esse aqui do módulo. A direção vai ser radial e o sentido vai ser para fora. Isso foi o que a gente viu de campo elétrico quando a gente estava na sala de aula. Então veja, o campo elétrico ele é uma grandeza vetorial. Toda grandeza vetorial precisa de um módulo
uma direção e um sentido. Aí a gente vai trabalhar agora com esse potencial elétrico, que vai associar em cada ponto do espaço um número. E agora, como é um número, vai ser mais fácil de trabalhar com essa questão do espaço, do campo elétrico. Porque uma coisa é você trabalhar com vetor, que exige geometria. A gente já viu quando os ângulos entre dois vetores são 90 graus, quando os ângulos estão zero, quando o ângulo é de 180. E aí a gente tem que analisar tudo isso na hora de fazer um cálculo. Já no potencial elétrico, a gente tem o seguinte, ó, vai ser dado por essa expressãozinha aqui, ó. O que essa expressão vai indicar para a gente? Ó, isso aqui é energia. Isso aqui é energia potencial elétrica. Energia potencial elétrica. E esse daqui, ó, é aquela carga de prova. Carga de prova. Então, veja, para eu associar esse potencial elétrico, a gente vai ver aqui abaixo que ele não vai depender dessa carga de prova. Embora na expressão tenha aqui a carga de prova, esse potencial não vai depender da carga de prova que está nesse ponto. Ó. Aqui, ó, esse símbolo aqui que eu vou utilizar, ele lembra como se fosse uma raiz quadrada. Ó. Então, o potencial no ponto P, que é esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, o potencial nesse ponto vai ser calculado dessa maneira. Aqui, ó. Ficou tudo arranchado aí. Mas o potencial no ponto P, esse ponto aqui, vai ser calculado dessa maneira aqui, que vocês estão vendo. Qual vai ser a unidade que a gente vai trabalhar? Vai ser o seguinte, ó. Energia, a gente já viu. É o joule. E carga? Coulomb. Carga ou Coulomb. Então vai ser joule por Coulomb. J sobre C. Esse J sobre C, toda vez que você dividir energia por unidade de carga, você vai ter uma nova unidade de medida, que é o volt. Que é o que tem nas pilhas, né? Uma pilha de 12 volts, uma bateria. Enfim, aí depende da bateria, se é 3 volts, se é 5 volts, se é 12, né? E aí a gente vai representar pela letra V, tá? Então é o seguinte, unidade de potencial elétrico vai ser o volt. E esse volt é joule por coulomb. Aí, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui um pouquinho mais para baixo. E a gente viu o seguinte, que o potencial no ponto P era a energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. E a gente viu que a energia potencial elétrica era o quê? Era K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância. E aí, ó, isso aqui tudinho eu já mencionei, né? Aqui em cima. Então, eu estou dividindo essa expressão todinha, ó, da energia potencial elétrica. Vou colocar aqui em cima só para quem não está lembrado. Olha ela aqui, ó. Isso aqui é energia potencial elétrica. É ela que eu estou utilizando agora. Eu pego essa energia potencial elétrica e vou dividir pela carga de prova. Então, é o que eu fiz aqui, ó. Estou dividindo a energia potencial elétrica pela carga de prova. Bom, isso aqui matematicamente, ó, são duas frações. Q sobre 1 é a mesma coisa que Q. Eu repito o numerador
quando isso aqui acontece, estou dividindo por duas frações, pego a fração de cima, que é essa expressão todinha aqui, ó, e vou dividir, eu vou multiplicar pelo inverso da fração de baixo. Bom, a fração de baixo é Q sobre 1, então eu vou multiplicar por 1 sobre Q. Então, ó, cancelo Qzinho por Qzinho. Olha como fica o potencial no ponto P. K, a carga fonte, ó, dividido pela distância. Potencial no ponto P é a constante eletrostática, aquele 9, 10 a 9, o valor da carga fonte dividido pela distância. Como eu não estou trabalhando em módulo, já que potencial é uma grandeza escalar, quando eu digo grandeza escalar, entenda como se fosse a temperatura de um corpo. Como você vai medir sua temperatura do corpo? Ah, minha temperatura é 36 graus Celsius. Eu não preciso dizer direção e sentido para isso. Não faria sentido dar uma direção e um sentido para uma temperatura. Da mesma forma que você não precisa falar direção e sentido quando você diz sua massa, seu peso. Ah, eu tenho 90 newtons de peso. Acabou. Sua massa ali é 9 quilogramas, né? Isso mais para uma criança aí, um bebê. Então, não preciso dizer direção e sentido. Se eu digo que o potencial no ponto P é 12 volts e acabou. Não tem o que fazer mais. Tá bom? E por falar nisso, né? Você vê aqui nessa expressão aqui, ó. Você vê nessa expressão de que eu não dependo da carga de prova. Só depende da carga fonte. Aqui. Veja que só quem ficou aqui, ó, foi a nossa carga fonte. Então, o potencial, quem vai criar o potencial é a carga fonte. As cargas de prova não vão é, influenciar no potencial elétrico, tá bom? E aí, veja, vou aqui subir, só para botar aqui, para não contaminar todo o conteúdo aqui de baixo. Quando eu digo que o potencial no ponto P, vamos supor, eu tenho esse ponto P aqui, ó, lá no espaço. Se eu digo que o potencial nesse ponto P é de 12 volts, o que isso aqui quer dizer? 12 volts, a gente viu que é 12 joules, o volt é joule por coulomb. Então, veja, eu tenho uma carga fonte aqui. Eu tenho essa carga fonte. Tá vendo que esse potencial de 12 volts é positivo? Significa que essa carga fonte aqui ela é positiva também. E aí o que, que vai acontecer? Quando eu colocar uma carga aqui, ó, nesse ponto P. Ah, por enquanto tá sem carga, tá? Aqui tá a minha carga fonte e o ponto P tá vazio, não tem carga nenhuma. Aí chega aqui uma carga, ó, chega uma carga. E para simplificar, vamos supor que essa carga aqui, ó, seja exatamente de 1 coulomb. Não existe carga desse tamanho, tá? Tão grande assim, isolada na natureza. Mas suponha que tivesse aí uma carga de 1 coulomb. Quando eu colocar essa carga de 1 coulomb nesse ponto P, qual vai ser a energia que ela vai adquirir? Bom, aí você precisa olhar para o potencial. Qual é o potencial? Para cada coulomb que eu coloco no ponto P, esse coulomb ele vai adquirir quantos joules de energia? 12. Então, se essa carga aqui tem 1 coulomb, exatamente, coloquei no ponto P, qual vai ser a energia que ela vai adquirir? 12 joules de energia potencial elétrica. Então, vou botar outro exemplo aqui. Suponhamos que agora eu não coloque mais coloque aqui 4 coulomb. O potencial continua sendo quanto lá no ponto P? Continua sendo 12 volts. Se continua sendo 12 volts,
se continua sendo aqui 12 volts, para cada coulomb, essa carga ganha quanto de energia? 12 joules. Só que eu não coloquei apenas um coulomb mais, eu coloquei 4. Então, ó, uma regrinha de 3 simples, que você pode fazer se quiser, ó. Se um coulomb me dá 12 joules de energia, 4 coulomb vai me dar X. Meio pelos extremos, X vai ser 48 joules de energia. Tá certo? Então, quando eu colocar nesse ponto P aqui, ó, uma carga de 4 coulomb, essa carga e essa daqui vão estar guardando entre elas uma energia de quantos joules? 48 joules. Tá bom? Aí vai depender se essa carga aqui vai estar fixa ou solta. Se ela estiver fixa, professor, os 48 joules vai fazer se mover essa daqui apenas, que vai estar livre, né? Ah, mas as duas estão soltas. Aí vai se mover as duas. Esses 48 joules aqui vão ser usados para mover duas cargas. Aí vai depender, né? Se essa daqui é positiva, aí uma viria para a direita, aqui para cima, né? E essa daqui viria para baixo. Mas tudo vai depender se essas duas cargas estão livres, se essas duas cargas estão fixas. Se tiverem fixas, não vão se mover. Né? Se tanto a carga fonte como a carga de prova estiverem fixas, elas não vão se mover, mas elas vão estar armazenando entre elas uma energia de 48 joules, tá bom? Espero que tenham ficado claro isso aqui. Se não ficou claro, vocês deixam aí uma dúvida ou lá no Google Sala de Aula, ou vocês podem deixar lá no próprio vídeo, tá? Eu vou estar deixando o link aí. Então vamos para quê? Para essa atividade de compreensão. Ver o que é que a gente compreendeu, ó. Então, seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu botar outra cor aqui, não quero amarelo não. Pronto. Então, ó. No campo elétrico de uma carga pontiforme, essa carga aqui, ó, vale 4 microcoulomb. Eu não vou explicar o que é o micro mais, eu acho que eu já falei demais esse ano a questão das subunidades, mili, micro, nano, tá? E essa carga está onde? Ela está no vácuo. Ele quer saber, ó, o potencial elétrico num ponto P. Qual é o potencial elétrico no ponto P? Situado a 2 metros da carga Q. É dada a constante eletrostática, K igual a 9 vezes 10 a 9. Então vamos lá. Bom, a gente viu duas expressões para o potencial elétrico. Deixa eu trocar aqui com a preta. Então, ó, a gente viu duas expressões aqui para potencial elétrico. Foi K, Qzão sobre D, que foi aquela última. E a gente viu também energia potencial elétrica dividido pela carga de prova. Professor, qual é a que eu vou usar? Olha, você vai ter que ver os parâmetros que foram dados na questão, pessoal. Não tem como prever qual delas você vai usar no início. Bom, veja, na letra A e no próprio enunciado, ele só falou da carga a carga fonte. Ele só falou da carga fonte. Você não tem duas cargas elétricas aí a princípio. Então, eu nem tenho como saber qual é a energia potencial elétrica, porque para eu saber a energia potencial elétrica, eu preciso dessas duas cargas. Lembra disso? Aqui, ó. A energia potencial elétrica, eu tenho a necessidade de saber quem é Qzão e quem é Qzinho. Aqui eu só sei quem é quem.
Qzão. E outra coisa, não vá se limitar à questão de, porque tem que ter o Qzão aqui na questão. Não, você tem que saber identificar quem é a tua carga fonte, independente da letra. Porque o cara pode jogar qualquer letra, uma carga, ele pode botar o valor dessa carga de V. Então, assim, você tem que ir pela unidade. 4 microcoulomb. Pô, 4 microcoulomb é a unidade de carga. Então, não precisa ser necessariamente Q, tá? Ele pode chamar de Q1, pode chamar de uma carga L, pode chamar uma carga M. Isso não é muito comum de acontecer. Mas, fiquem atentos a isso. Você tem que prestar atenção no geral. Não é, quem é Qzão, quem é Qzinho. Até porque ele pode chamar a carga-fonte de Q1, pode chamar a carga de prova de Q2, ou pode chamar a carga de prova de Q2, pode chamar a carga-fonte de Q1, ou pode chamar a carga-fonte de Q2. E assim, sei lá, pode chamar qualquer coisa. Então você vai ter que saber quem é a carga-fonte e quem é a carga de prova. Nesse caso aqui, ó, ele fala que tem uma carga-fonte que gera esse campo elétrico. Aqui, ó, no campo elétrico de uma carga pontiforme. Ou seja, essa carga está gerando esse campo elétrico. E se ela gera campo elétrico, ela também gera potencial elétrico. As duas coisas estão associadas. O campo elétrico está associado a um potencial elétrico. Da mesma forma que um potencial elétrico está associado a um campo elétrico. Tá bom? Então, ó, eu não tenho as duas cargas. Então, eu não tenho nem condições de saber quem é energia potencial. Se eu não sei energia potencial, eu também não vou conseguir usar essa expressão aqui, pessoal. Então, ó, me restou essa daqui. Veja que essa daqui, ó, eu tenho a carga fonte, eu tenho o valor de K, que está aí no vácuo, e tenho a distância, né? Que ele me informa aqui, ó. A distância é de 2 metros, tá bom? Então, ó, vamos lá. Pega aqui, qual é o potencial no ponto P que ele está pedindo? Pega o valor de K, que é 9, 10 a 9. O valor de Qzão, 4 microcoulombs. Então, 4 vezes 10 a menos 6. Qual é a distância? 2 metros. Ó, já está em metro, não está em centímetro. Então, não preciso transformar. Bom, 4 vezes 9 vai dar 36. 36 dividido por 2 vai dar 18. Vezes 10, repete a base, soma os expoentes. Aqui, ó, tenho 9, vou somar com menos 6. Então, vai ficar 18 vezes 10 elevado à terceira. Volts. Unidade de volts. Então, qual é o potencial elétrico em notação científica? 1,8 vezes 10 elevado a 4 volts. Professor, e se eu quiser tirar a notação científica, já que a potência é pequenininha aí? Aí você vai achar que o potencial no ponto P é de 18.000 volts. Tá bom? Vamos lá. Vamos para a letra B dessa questão aqui, ó. Veja, a gente já calculou o potencial no ponto P. Quanto equivale o potencial no ponto P? 18.000 volts. A gente já sabe qual é o potencial no ponto P. Aí o que é que ele vai fazer agora? Ele vai pegar o valor desse potencial, que é 18.000 volts, e vai dizer o seguinte, ó. A distância de um ponto A até a carga Q, sabendo que o potencial é de 3,6 vezes 10 a quarta. Vê. Se eu tirar de notação científica, pessoal, quanto é que vai dar esse 3,6 vezes 10 a quarta? Vai dar 36.000 volts. O que aconteceu com o potencial? Esse daqui é o potencial no ponto A, tá? Ali que a gente achou na letra A é o potencial no ponto P. Então, ó, aqui, ó, tá a minha carga fonte,
E a gente sabe que da carga fonte até o ponto P tem quantos metros? 2 metros. E o potencial aqui é de 18.000 volts. É isso? Que foi da letra A, o resultado da letra A. Mas aí o que acontece? O potencial dobrou. O potencial dobrou. Isso faz com que o ponto A, quanto maior o potencial, se a carga for positiva, que é o nosso caso aqui, ó, potenciais com cargas positivas geram potenciais positivos. Potenciais positivos significa que a carga fonte é positiva. Potenciais negativos significa que a carga fonte é o quê? Negativa, tá? Então, ó, o meu ponto A é esse aqui, ó, 36.000 volts. Eu, sem calcular, já sei que essa distância aqui vai ser de 1 metro. Mas vamos lá, vamos saber o porquê de 1 metro. Bom, potencial, vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Kzão sobre D. Quanto equivale o potencial no ponto A, que ele me falou? 36.000. Quanto é a constante eletrostática? 9, 10 a 9. Quanto é a carga fonte? Bom, a carga fonte é de 4 microcoulomb. E aqui é a distância que ele quer. Então, ó, se você calcular isso aqui, vai dar assim, ó. 9 vezes 4, 36. Vezes 10 ao cubo. Sobre D. Bom, se eu fizer meio pelos extremos, eu vou ter o seguinte. 36.000 vezes D igual 36.000. D é 36.000 dividido por 36.000. Essa distância, então, vai dar 1 metro. Tá bom? Então, assim, se por acaso ele tivesse um ponto Q aqui, ó. Não com 18.000, mas com 9.000, por exemplo, ó. 9.000. 9.000 volts, esse ponto Q. O que é que aconteceu com o potencial daqui para cá? Diminuiu 2 vezes, né? 18.000 dividido por 2 dá 9.000. Se diminuiu 2 vezes, significa que a distância aumentou 2 vezes. Então, essa distância aqui daria 4 metros, tá? Se eu tivesse aqui um outro potencial, aqui, e esse potencial aí fosse de 18 volts, aqui ó, 18 volts. O que é que aconteceu com o potencial daqui para cá? Chama esse potencial de S. O que é que aconteceu com esse potencial? Diminuiu 1.000 vezes. Eu tive que dividir 18.000 por 1.000 para dar 18. O que é que aconteceu com a distância? Bom, se daqui para cá eram 2 metros, quando era 18.000, e agora o potencial caiu para 18 volts, significa que a distância aumentou 1.000 vezes. Então, aqui vai ser 2.000 metros. Isso tudo você poderia fazer pela equação, tá? Só estou botando um raciocínio e eu vou parar por aqui para o vídeo não ficar ainda mais longo, tá bom? Espero que vocês entendam, tenham gostado e as dúvidas coloquem ou no vídeo desse conteúdo ou lá no Google Classroom, tá bom? Abraço.